Já estão vendo a tela, né? Devoção às almas do purgatório. Sim, Até com erro aqui na crase. Depois eu conserto. é, Então, iniciando aqui com oração para iluminar nosso tempo de reflexão sobre essa devoção. Onipotência do Pai, vinde em socorro à minha fragilidade, tirai-me do abismo das minhas misérias. Sabedoria do Filho, dirigir todos os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas palavras. Amor do Espírito Santo, seja o princípio de todas as operações de minha alma, para que sejam tudo conformes à vossa vontade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois é, a devoção às almas do purgatório, né? Hoje é dia 2 de novembro, dia que a igreja dedica a rezar por todas as almas do purgatório. E como esse canal que eu criei foi para falar sobre devoções, né? Devoções, orações. Aproveitar então o dia de hoje para a gente falar sobre essa devoção às almas do purgatório, né? Então, o que que a gente vai tratar hoje aqui? O que que é essa devoção, né? Qual foi a origem dela? Qual o significado? Como que a gente deve praticar? E uma sugestão de bibliografia, né? Para a gente, quando a gente quiser se aprofundar um pouco mais aí nessa devoção, né? Se conhecer mais sobre o que é essa devoção às almas do purgatório, tem aí sugestão de 2 livros muito bons que a gente pode usar, tá? Então, vamos lá. Então, começando, o que é o purgatório, né? A gente tá falando da devoção às almas do purgatório, o que que é o purgatório, tá? E se a gente vai lá na nossa doutrina, a gente vai procurar no catecismo, e a gente vai encontrar uma explicação do que é o purgatório. Tá? Eu acho que a maioria de nós já sabemos o que é o purgatório, mas é bom a gente explicar um pouco, né? Ou pelo menos explanar um pouco sobre isso. Então, o nome purgatório está ligado com é, purificação, né? A gente sabe que a nossa alma, ela é criada durante o nascimento do nosso corpo, nossa vida humana, né? Cada ser humano tem a sua alma criada uns dizem que é na concepção, outros dizem não tem uma certeza sobre isso, a igreja não tem uma definição clara, mas enfim, Deus ele cria a alma, né? O homem, a alma é a parte mais nobre do homem, né? Ela é a parte mais, digamos assim, que a gente deve dar maior importância, mais do que o corpo. Ela é uma substância espiritual, né? Como diz o nosso catecismo. Ela é dotada de inteligência e de vontade. Ela é capaz de conhecer Deus e de o possuir, né, na eternidade. Então, a finalidade é essa. Então, quando se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer que a alma humana é espiritual, né, e racional. Ela é livre na sua ação e capaz de conhecer e de amar a Deus. E no final na eternidade, né, gozá-lo eternamente, né? Gozá-lo na eternidade. As perfeições que refletem em nós um raio de infinita grandeza de Deus. Isso é o que está escrito lá no Catecismo da Igreja de São Pio X, né? Como a gente falou, que é um catecismo que nos dá de forma bem direta, bem clara o que é a doutrina. Então, nossa alma, ela é imortal, ela não morre. O corpo, ele morre, mas a alma não, tá? Então, nosso maior empreendimento aqui nessa vida é salvar nossa própria alma. Deus já nos conquistou isso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cooperar, tá?
Então, quando a gente comete pecados, né, o que que vai acontecer com nossa alma? Ela vai sendo, vai ficando suja, né? Ela vai sujando. O pecado, ele enfeia a alma, ele deixa a alma suja. E Deus nos dá um sacramento, que é o sacramento da penitência, que a gente é arrependido, procura o sacerdote e lá ele, quando a gente confessando bem, faz o nosso exame de consciência, a gente recebe o perdão dos pecados, mas existe a pena temporal, tá? Existe um dano aí que a gente só vai poder, assim, pagar através de algumas graças, né? Uma delas é através de, de algumas práticas que a gente pode fazer e deve fazer, né? Então, o que seria essa pena temporal, né? Eu dei um exemplo outro dia que é o seguinte: vamos lá, a gente está aí ali brincando com a bola e aí joga a bola numa janela de vidro, quebra o vidro, né? Então a gente vai lá, pede desculpas para o dono da janela, né? O dono desculpa, mas fica ali um dano, né? Como vai pagar esse dano? Alguém tem que pagar esse dano, concorda? Então a mesma coisa acontece com o pecado, né? Para a gente chegar até o céu, ter a visão beatífica, nosso coração tem que estar puro, né? Lembra aí vamos lembrar da bem-aventurança, o que é que Jesus fala lá? Os puros de coração verão a Deus, né? O que que é o puro de coração? Não é uma pessoa como a gente está agora, nesse momento, né? Que a gente cometeu pecados, todos nós cometemos pecados, a gente já pediu perdão, Deus nos perdoou através do sacerdote, mas existe uma pena temporal aí que a gente precisa pagar. Então, na morte há a separação do corpo e da alma. Então, a alma, ela vai ser julgada ali por Nosso Senhor. Nós temos um julgamento particular, né? Então, após a morte, o corpo, então, ele perde a, a sua, o seu ânimo, né? A sua vida, e a alma vai ser julgada ali naquele momento. Então, se a alma não estiver em pecado grave, em pecado mortal, né? Ela vai para o purgatório, que é onde vai acontecer a justiça, né? Então, o purgatório acaba sendo um ato de justiça de Deus, porque Deus é infinitamente puro, né? Deus ele é infinitamente bom, né? Infinitamente puro. Então, não tem, a própria alma vai sentir que o pecado dela, né? Não, ou seja, aquela, aquela pena que ela tem que pagar, ela vai, vamos dizer assim, ela própria acha que não pode ir para até Deus dessa forma. Então, imagine uma água assim, super límpida, né? Super cristalina. Você joga uma gota de alguma coisa vermelha, vai fazer uma mancha ali, né? Então não tem sentido isso, né? Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que o purgatório é uma justiça de Deus. E, ao mesmo tempo, é uma misericórdia, porque, né, ele vai fazer com que a alma tenha um tempo para fazer essa purificação. Ela não pode ir diretamente para Deus. Ela só pode ir diretamente para Deus quando é uma situação, assim, pensando nos santos, né? Quando eles estão no martírio, por exemplo. Ali, certamente, o próprio martírio já foi o purgatório dele, né? Então, vários santos que foram martirizados, né? Eles foram para o céu sem passar pelo purgatório. Ou se passou, foi muito pouco, né? Então, a penitência, depois da gente receber essa absolvição sacramental, ela perdoa a culpa, mas a pena continua, né? E a gente vai pagar isso no purgatório. Tem uma história que se conta de um Santa Ludigarda,
Ela conta que o Papa Inocêncio III, ele era Papa. Ele ia ficar no purgatório até o fim do mundo. Imagina o que é isso, né? Por causa de um pecado venial, hein? Agora, por que será isso, né? Ele era Papa e provavelmente pelo fato de que a quem é muito é dado, muito será cobrado. Então, eu vejo um Papa que devia cuidar melhor das coisas de Deus, né? Da religião, comete um pecado não grave, mas venial, e tem essa pena. Impressionante, né? Mas é o que se conta, né? Então, essa é a condição da gente ter o purgatório, né? Um ato de justiça e também um ato de misericórdia. Então, o que que é a devoção às almas do purgatório, né? É um ato de caridade e de fé católica, tá? Por que um ato de caridade, né? Porque o que se faz, o que é uma devoção, antes de tudo? A devoção é um ato de religião, né? E como um ato de religião, a gente vai ter aí é, algumas atitudes, né? Em que, como se diz aí o que é devoção? Uma vontade pronta para se entregar ao serviço de Deus, tornando a Ele o centro de todas as coisas. Então, é um ato que procura assim, buscar sempre, né, a glória de Deus. Então, devoção é isso, a gente ter uma atitude, né, fazer atos de caridade, atos de fé católica. A gente reza e oferece sacrifício por ela. Lembra da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que ela fala para os pastorinhos, né? Para eles rezarem o texto, para eles fazerem sacrifícios, para salvar almas do purgatório. Ou melhor, salvar almas do inferno, né? Quer dizer, não deixar que as almas vão para o inferno. Então, sacrifício de 3 criancinhas tiraram muitas almas do inferno, né? Você vê a própria Jacinta, né? Que viveu tão pouco tempo. Ela devia ter que 7, 8 anos, morreu talvez com 9, 10 anos, e ficou doente e tudo aquilo uma criança daquela idade já oferecia esse sacrifício para a salvação de almas. Então, uma devoção ao texto, ao rosário, ele é de grande poder para a salvação das almas. Por isso que ela diz que a cada final de uma dezena, né? Como é que a gente fala? Ó Jesus, É por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pela salvação da. salvação Mas entre cada dezena a gente fala assim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como é no princípio agora, com Jesus perdoai-nos, pacificamente, livrai-nos do fogo do inferno, levai as levai almas as todas para o céu e socorrer principalmente as os que almas do purgatório. precisarem. Pois é. Tá certo? Então, e lembrando também, né, que a gente tem um dos dogmas do credo, né, dos 12 dogmas de fé, a comunhão dos santos, né? Creio na comunhão dos santos. O que quer dizer isso, comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos, a gente sabe que a igreja ela é formada por 3 partes, né? Vamos fazer aqui uma demonstração, uma figura para ficar mais claro aqui. A gente tem a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante. Então essa figura aí mostra pra gente, ó, algo assim bem típico, né? Onde a gente vê aqui Nosso Senhor aqui em cima, né? Que ele é a cabeça, né? Isso aqui, então, é uma celebração de uma missa. Então, misticamente, o que seria, né? O que na verdade é, vamos dizer assim. Você tem ali todos os santos do céu acompanhando a missa, né?
que é a igreja triunfante, onde eles já estão ali gozando da visão beatífica de Deus. Tá? Nós que estamos aqui militando, né, brigando, combatendo, né, combatendo a nós mesmos, combatendo o demônio, combatendo o mundo, né? Estamos aqui fazendo, em cada missa a gente faz quatro finalidades, a gente busca quatro finalidades na missa. A primeira é honrar a Deus, né? Porque Deus é o criador de tudo, né? Nós devemos tudo a Ele. Nós somos as criaturas e Ele é o criador. Em segundo lugar, a gente agradece todas as graças que a gente recebeu, né? Em terceiro lugar, a gente faz o- a gente pede a Deus que nos perdoe dos pecados que a gente cometeu, né? E em quarto lugar, que a gente pede a novas graças, tá? Então, a missa, a gente tem aí quatro finalidades. Sempre que a gente for assistir uma missa, é bom a gente pensar nisso antes, tá? Pensar nessas quatro finalidades que a gente tem na missa. Então, a missa é o principal, assim, ato, ou principal graça que Deus dá para salvar a alma do purgatório. Nessa figura a gente vê aqui o, uma indicação dos anjos, né? Vê aqui na foto aqui ele mostrando que derramando graça aqui, pescando a alma do purgatório. Na missa, então, se salvam muitas almas do purgatório. Por isso que é bom, uma das coisas que a gente deve fazer sempre é oferecer missas, ou melhor, encomendar missas, né, para as almas do purgatório. No passado era muito feito isso, se fazia demais essa, essa atitude, né, de oferecer, né, de fazer, encomendar missas. Hoje quase que não se faz isso, né? É uma prática que a gente deve manter, tá? Porque uma das grandes atos de misericórdia é a gente rezar pelas almas, né? A gente encomendar missas pelas almas, tá? Então, a comunhão dos santos é as igrejas rezando, né? Então, a igreja triunfante que está ali junto de Deus, intercedendo, né, pelos nossos pedidos, nossas orações. A gente aqui militando aí e rezando para os anjos intercederem, tá? E nós rezando pelas almas do purgatório. As almas do purgatório não tem nenhuma, não pode fazer mais nada por elas, né? Elas não podem mais ganhar nada, não podem mais pedir nada por elas, tá? Mas tanto nós, igreja militante, quanto a igreja triunfante, pode e deve, né, fazer orações pelas almas do purgatório. As almas do purgatório não podem pedir nada. As almas do purgatório não podem pedir nada. Nós é que devemos pedir por elas, tá? Então isso é a comunhão dos santos. As três igrejas rezando, né, e intercedendo, né, pela igreja padecente, tá? Então essas orações, a gente crê, né, que elas aliviam o sofrimento que elas têm no purgatório e aceleram o seu tempo de purificação, certo? Então, isso é o que a gente chama de comunhão dos santos. Bom, então, vamos lá, como é que então surgiu essa devoção, né? Vou voltar aqui para a gente.
Como surgiu, então, a devoção às santas almas do purgatório, né? Bom, no passado, nos mosteiros, eles tinham uma prática de dedicar um dia para fazer sufrágio dos monges falecidos, né? Então, eles saíam, designavam um monge que saía em peregrinação a outros mosteiros, né? E lá eles pegavam o nome, escreviam o nome dos monges falecidos para fazer vamos dizer assim, esse sufrágio, nessas orações para as almas dos monges que faleceram. E o Santo Odilon, que foi abade de Cluny, do mosteiro de Cluny, lá na França, entre o final do século X e início do século XI, ele assim, quem propagou isso de forma não apenas para os monges, mas para todo, não só para os mosteiros de Cluny, mas para todos os mosteiros, né? Ele tem uma história interessante que se conta que um dos peregrinos que estavam vindo de Jerusalém, ele acaba num naufrágio e acaba indo para uma ilha, fica lá por um tempo, e lá ele tem umas visões de fogo, fumaça, e eu escutava uma voz dizendo que muitas daquelas almas eram salvas por causa das orações de Santo Odilon. E aquilo impressionou ele. Então ele quando volta, né, para a Europa, para a França, porque o Cluny era um mosteiro que existia lá na França. Hoje parece que não tem mais, parece que acabou lá na época da Revolução Francesa. E aí ele foi e contou isso lá pro mosteiro lá de Cluny. E aí o Santo Odilon ficou impressionado com aquilo, né? Então isso foi sendo divulgado e aí cresceu mais essa assim, esse ato de rezar pelos mortos. Existia de forma particular, tudo na igreja assim, existe de forma particular e depois é divulgado e aí é expandido. Então, por exemplo, em 1915, né, a Constituição Apostólica do Bento XV, né, ele, ele definiu, né, que nesse dia 2 de novembro seria feita a celebração de 3 missas, tá? Então, no dia 2 de novembro se celebra 3 missas. Parece que uma para os mortos, outra para duas, né, para os mortos e uma para, se eu não me engano, né, para o Papa, né, pelas intenções do Papa, tá? Então foi assim que a coisa assim andou, né? Então, de forma bem prática, como é que a gente deve praticar essa devoção, né? Então, primeira coisa, assim, a gente pensar, né, como é um ato de caridade, né, rezar pelas almas. Então, rezar para uma pessoa que está precisando, né? Está necessitando, a gente sempre faz isso. E a gente esquece das almas do purgatório. Elas que mais necessitam, tá? Elas não têm mais quem peça por elas. Então, nós precisamos fazer esse ato de caridade. Então, orar pelos nossos entes queridos, né? Pelos nossos amigos, por todas as almas que defuntas de forma geral, né? Na tradição católica, a gente tem a segunda-feira como o dia em que a igreja celebra, ou melhor, que ela ora, né, pelas almas do purgatório. E também o mês de novembro, que é o mês que é usado, né, que a igreja usa para fazer, durante todo o mês de novembro, né, fazer orações, né, em favor das almas, tá? Então é bom a gente, nesse dia de segunda-feira, né, inserir, né? Rezar pelas almas, rezar a ladainha das almas do purgatório, rezar alguma outra oração voltada. Existem muitas orações, tem um ofício das almas do purgatório, tem
Tem a súplica de Nossa Senhora às almas do purgatório. Tem várias orações que a gente pode fazer, né? Rezar o de Profundis, que é um salmo, também se usa bastante, né? Vocês, ao mínimo, fazer alguma oração por elas, né? Oferecer sacrifício de obra de caridade, então, sacrifícios pessoais mesmo. Então, fazer um jejum, né? Oferecendo as almas no purgatório, suportar pacientemente as adversidades que acontecem conosco, né? Então, qualquer coisa que nos acontecer, qualquer dificuldade, qualquer situação, se a gente oferecer pelas almas do purgatório, estão fazendo um bem enorme. Com certeza vai ter almas que serão libertadas desse cárcere, né, desse fogo, né, de purificação mais rápido que seria, no caso, se não houvesse esses atos, esses sacrifícios, tá? Então, isso vai, então, assim, ajudar na purificação das almas, né? E como eu falei sobre missa, né? Pedir missa, sufrágio das almas no purgatório, tá? É, mesmo que não precisa ser missa de sétimo dia apenas, é mais comum a gente ver missa de sétimo dia, 30º dia, né? Mas você vê como a igreja perdeu tanto essa prática. Eu lembro que uma vez, quando eu frequentava a, a missa nova, né, na igreja lá da Pituba, eu fui na secretaria e pedi para a moça que eu queria que o sacerdote celebrasse uma missa para o meu pai, né, para o meu pai. E a moça disse, quantos dias tem? 7 ou 30? Eu falei, não, nem 7 nem 30. Já tem vários anos que ele falou, eu acho que ele não celebra, não. Desse jeito mesmo. Eu acho que ele não vai fazer isso, não. Converse com ele. Eu falei, não, não, tá bom. Não vou conversar com ninguém, não. Deixa pra lá. E no mosteiro aqui do Padre Jair, por exemplo, é muito comum de fazer isso. Eu mesmo separo, passei, né, a fazer isso depois que eu fiquei mais consciente da importância disso, né? Uma vez por mês eu vou lá e boto um exporto, né? Boto um valor e peço para rezar pelas almas do purgatório. Em especial, claro, eu boto da minha família, né? Boto o seu Pacheco também, boto os amigos, boto o Elda, as pessoas que eu me lembro assim, vou lá e coloco, tá? Eu sei que isso vai fazer um bem para elas, né? É, então é importante que a gente faça isso, né? Pedir missa e sufrágio das almas do purgatório. Existem diversos casos, se vocês lerem no livro de Tende Compaixão das Almas, que é do Monsenhor Ascânio Brandão. Na hora da missa, eles leem o nome das pessoas que estão lá? Não, porque a missa não é a missa nova, é a missa tradição. Isso aí é maluquice da missa nova. Ler nome de pessoa, isso não existe. Você bota na intenção, como o Cristina botou uma relação enorme na outra família. Deixa eu lá. Eles vão rezar, mas não é o nome daquelas pessoas. Não precisa citar nome na missa, ele simplesmente lê antes e oferece a Deus antes. É isso que se faz. Então, a Eucaristia, ela é considerada como um dos maiores benefícios que se pode fazer, né? Oferecer para essas almas, né? Então, sempre que você estiver comungando, ofereça para as almas também. Na hora que você receber Jesus Cristo ali, estiver fazendo ação de graças, lembre de pedir pelas almas, né? Para que as almas sejam, abreviem seu tempo, né? De purgatório, né? Outras coisas que a gente pode fazer, né? Como eu disse, orações tradicionais, como o ofício das benditas almas do purgatório, súplica à Santíssima Virgem. Para quem não viu, não conhece o que é essa, eu vou mostrar aqui um exemplo aqui dessas orações, ó. Por exemplo, súplica à Santíssima Virgem para as almas do purgatório. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se passou. Já tá aí? Tá.
Não, não foi possível compartilhar. Peraí. Súplica à Santíssima Virgem. Aqui, pronto. Tá aí. Esse aqui é um site chamado Quem Reza Se Salva. E aqui ele tem aí um texto, né? Como é que você pode rezar essa, essa oração, né? Tá dando para ler, não, né? Dá sim. A É gente só costuma... aumentar aqui na tela. Ah, tá. A gente costuma fazer no dia 2 de novembro, mas nada impede de a gente fazer também em outros dias, né? Súplica à Santíssima Virgem pelas Mas almas a do purgatório. observação, hoje é dia 2. Só que para a igreja tradição se comemora quando cai no dia de domingo. Falei isso aqui. Aí se É isso. prorroga para o próximo dia. É a celebração da missa, sim, mas você pode rezar pelas almas do purgatório hoje, dia 2 de novembro. Pode, isso aqui não é missa, né? Isso aqui é uma oração que você pode fazer e pedir por elas, né? Nada impede. Mas na igreja não comemora hoje. A missa não, a missa de hoje foi transferida para amanhã. Amanhã, quando cai dia de domingo, né? Quando o dia Isso, a missa dia domingo, se for dia 2 de novembro, cair em domingo, é transferida para o dia 3. A missa, Eu né? não sabia disso, não. Pois é. Só domingo. Só Mas que isso, eu não sei como é a missa nova que eu não acompanho mais lá, eu não sei, não lembro mais, já esqueci tudo. Mas a igreja tradição, ela sempre usou dessa forma, né? Porque o dia de domingo é o dia do Nosso Senhor. Então, como o dia de alma do purgatório não prevalece, então se transfere para o dia 3, que vai ser amanhã, então, no caso. Aqui, ó, é o ofício. Quem quiser também conhecer o ofício, né? Tá aqui. O ofício, o ofício das almas do purgatório, tá aqui, ó. É um ofício parecido com aquele de Nossa Senhora, né, da Imaculada Conceição. Mas aqui, ó, o ofício das almas do purgatório. Então se criou também um ofício que se pode rezar pelas almas do purgatório, tá? Então você tem a oração, a hora a hora prima, a hora Então, necessário sexta, das pessoas, cada família, a hora, milhões de almas do purgatório, a hora tércia, a hora sexta, tá? É semelhante àquela liturgia das horas. Então, é assim que a gente tem aí também, né, uma oração que a gente pode fazer pelas almas do purgatório. Muito bem, vamos lá. E, por último aqui, buscar a intercessão das almas, alguns santos. E aqui interessante, alguns santos, eles acreditam que as almas do purgatório, ao serem ajudadas por nós, elas podem interceder por nós junto a Deus. Isso não é uma coisa, assim, de consenso, né? Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, ele não concorda com isso. Ele defende que as almas não têm condições de orar. Mas alguns santos, por exemplo, Santa Catarina de Bolonha, ela dizia que muitas graças que ela não tinha obtido pela intenção de santos, ela conseguia invocando as almas do purgatório. Isso é uma coisa particular, né? Ela conseguia fazer isso. Ela conseguia, através das almas do purgatório, invocando as almas do purgatório, ela conseguia aquilo que ela pedia, né? Algum bem espiritual que ela precisava. Santo Afonso de Ligório também tinha esse mesmo pensamento. Ele dizia que as almas do purgatório, muito amadas de Deus e confirmadas em graça,
podem rezar por nós. O Senhor lhe faz conhecer as nossas preces e então, cheio de caridade, não deixe de pedir por nós. Então, é assim, um pensamento dele, né? Alguns santos não concordam, mas veja que não existe, a igreja não deu nenhuma definição por isso. Enfim, alguns santos falam isso. São Francisco de Sales também fala assim, ó, socorrendo as almas, praticamos a caridade em toda a sua extensão. A devoção às almas do purgatório encerra todas as obras de misericórdia, cuja prática, elevada ao sobrenatural, nos há de merecer o céu. O que ele está dizendo aí é que eu entendo que a principal obra de misericórdia que nós podemos fazer é rezar por elas. Então, nada é mais importante do que rezar. Por exemplo, se eu doasse todos os meus bens para os pobres, seria menos do que eu rezar pelas almas do purgatório. Se eu, sei lá, fizesse uma obra heróica, seria menos do que rezar pelas almas do purgatório. Então, o que ele está dizendo é que nosso principal ato de misericórdia seria a gente fazer essa devoção às almas do purgatório. Por isso que eu insisto, a gente deveria, pelo menos na segunda-feira, né, separar um momento aí e fazer uma oração por elas, né? Porque não só a gente está socorrendo as almas, mas também a gente vai ter benefício. Imagine, por exemplo, as almas elas conseguem ser libertas, né? E vão para o céu. Será que elas não vão ficar agradecidas e tentar de alguma forma interceder por nós também, né? Pensa aí. É muito justo isso, que elas têm uma gratidão por nós e tentem, né, nos ajudar de alguma forma. São João Maria Vianney, ele diz assim, ó, se soubéssemos quão grande é o poder das santas almas do purgatório, quantas graças podemos alcançar por sua intercessão, não seriam elas tão esquecidas. Exatamente o que eu falei, né? Então, esse aqui é o santo de Curaçao, ele é o patrono dos sacerdotes. Então, um homem de grande mística, né? Ele tinha o poder de ver o que acontecia, ver o que aconteceu. E, né, ele tinha, assim, era um santo de grande poder, né? Deus concedeu a ele muitas graças. Então, eu acho que tem muito a ver. Santo Agostinho também falava assim, ó, quem nesta vida mais socorrer as almas do purgatório, Deus fará com que seja também socorrido por outro quando estiver lá no meio daquelas chamas. Maravilha, né? Santo Agostinho foi um dos doutores da igreja que mais escreveu sobre as almas do purgatório, né? Então, ele sabia o que estava falando, né? Indulgência plenária. Então, como eu falei, né? A gente, quando faz atos de caridade, a gente recebe, né? Indulgência. E também a gente pode fazer isso pelas almas, né? Então, a indulgência plenária, ela perdoa toda a pena temporal, né? Que a gente cometeu pelos nossos pecados. Então, se alguém morresse depois de ter recebido essa indulgência, iria logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório. Isso quem está dizendo é o Catecismo de São Pio X. Vou ler de novo, ó. Recebe indulgência plenária, perdão de toda a pena temporal devido aos pecados cometidos. Então, se alguém morresse depois de ter recebido essa indulgência, iria logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório. O problema é receber essa indulgência plenária, que ela tem algumas características, né? Recebe indulgência parcial, quem recebe indulgência parcial perdoa uma parte da pena temporal, tá? As indulgências podem se aplicar também às almas do purgatório, então o Catecismo de São Pio X diz lá, ó, sim, as indulgências podem aplicar-se também às almas do purgatório, quando quem as concede declara que se lhes podem aplicar. Então a igreja, ela tem, né, algumas sugestões da gente fazer
buscar pelas almas algumas orações, alguns sacrifícios. Por exemplo, ó, do dia 1º até o dia 8, tem indulgência plenária para cada alma do purgatório. Agora, é claro, desde que a gente faça a comunhão nesse dia e tenha uma confissão recente, 8 dias antes ou depois, tá? Aos que visitarem, e aí você tem que visitar uma igreja ou um oratório público ou semipúblico, não pode ser na igreja. É. A indulgência plenária, cada vez aos que entrarem na igreja e rezarem 6 Pai Nosso e 6 Ave Maria nas intenções do Sumo Pontífice, tá? E claro, né, contando que você tenha confessado e recebido a comunhão Tem que nesse ter dia. comunhão todos os dias, todos os 8 dias. Eu acabei de falar. Então, em cada dia, você tem que fazer. Se você quer ganhar indulgência, tem que ter a comunhão nesse dia. Esse aqui é o mais difícil, né? Ter a missa, fazer a comunhão, tá? Mais vale o sacrifício. Porque, como eu falei, né? É um ato de caridade, né? Tá? Eu não falei, mas é interessante saber, Santa Catarina de Gênova, ela foi uma santa mística que escreveu um tratado chamado Tratado do Purgatório, que é esse aqui, ó. Santa Catarina de Gênova escreveu esse tratado aqui. Ela teve visões interessantes e no livro dela ela cita olha, 4 fases, se não me engano, são 4 fases do purgatório. Deixa eu ler aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? A visão que ela teve do purgatório. Ó. Ela, ela fala sobre. Só um minuto para chegar lá, peraí. Está aqui Santa Catarina de Gênova, tá? E ela diz assim, ó. A voz de Jesus se faz sentir no íntimo, isso é um dos capítulos do livro dela. No íntimo da minha alma, com extrema clareza, tá? Quero que se ore por essas santas almas do purgatório, porque isso é Jesus falando para ela, tá, gente? Porque meu coração divino arde de amor por elas, desejo vivamente a liberação delas para unir totalmente a mim. É aquilo que a gente falou outro dia, né? Deus tem mais, ele quer mais nos perdoar do que nós pedimos perdão para ele. Ou seja, é muito mais uma ação, um desejo de Deus do que nosso. E as penas, por quanto terríveis possam ser, são sempre incomparavelmente leves em comparação à ofensa infinita que constitui o pecado. Então, olha só, cada pecadinho desse que a gente tem de estimação, pecado venial, que a gente não dá importância, aquilo é muito forte para Deus, é uma ofensa enorme para Deus. E por isso que a gente deve lutar muito contra o pecado venial. O mortal eu nem falo, porque isso já é conhecido. O purgatório é como uma prisão de luz e de fogo, constituído da misericórdia divina. Né? Como eu falei, o purgatório é uma condição de misericórdia de Deus. A alma deve purgar-se da pena do seu pecado para poder entrar na beatitude eterna. Então ela diz: tem um grande purgatório, a visão do grande purgatório. Vi com os olhos da alma um fogo que causava horror sem limite nem forma, queimava sem nunca variar, num silêncio absoluto. Vi neste fogo milhões de pobres almas estreitas, uma contra as outras, mas sem que pudessem se comunicar, senão aquele mesmo fogo. Este grande purgatório é como um inferno, tirando-se a eternidade das penas e o ódio perante a Deus e das outras almas, e a desesperação. A diferença é somente essa, é que não vai ser duradouro para sempre, né? As almas não têm ódio a Deus, no inferno é assim, é para sempre, as almas elas têm ódio a Deus e estão desesperadas. No purgatório existe, né, a esperança de que um dia vai acabar, elas sabem disso, mas ainda assim a pena é forte, né?
Se não me engano, vi que elas, neste estado, eram mais purificadas que consoladas, mais queimadas que iluminadas. É um estado terrível. Depois eu falo da visão do médio purgatório, isso é uma fase mais branda, que diz assim, ó, vi com os olhos da alma um mar de fogo abrir-se na minha frente. Ele fazia rumor, imensas chamas claríssimas se reproduzem e se desfazem incessantemente. E aqui, milhões de almas estendem as mãos, submersas no fogo e nas chamas, que se levantam com uma força impetuosa. É como o movimento da alma, o início de caminho através do céu, mas sem o mínimo desejo pessoal. É como lançar interior, é como lançar interior que a leva ou a empurra a Deus. Vêm certamente purificadas através de muito sofrimento, mas também iluminadas. Assim as consola e permite a elas de glorificar a Deus, não somente abandonando-nos ao seu puro querer, mas assumindo uma quase iniciativa de agradecimento. Frequentemente, depois do juízo particular, a alma vai no grande purgatório, ela fica como tonta e sem forças, porque para ela é descoberta do pecado, da sua gravidade, dos seus efeitos, das suas implicações. Então ela enxerga, né, o quão ela ofendeu a Deus, o pecado, o que que o pecado fez na alma dessa pessoa e o quanto foi ofensa a Deus nesse momento. E aí ela se sente, né, se sente essa dor, né? Nesse período, a alma é como se fosse paralisada, imóvel. Ela contempla seja a justiça de Deus, que se exercita nela, seja a misericórdia de Deus, que valeu a fazê-la salva. Depois ela se coloca em movimento em direção a Deus, que a atrai, que a transporta através do seu amor infinito. É aqui que ela passa no médio purgatório. No médio purgatório, a alma se afronta com o amor, mas contempla este amor infinito que a atrai. No médio purgatório, a alma sai de si mesma e descobre tudo aquilo que significa a sua participação na igreja. E aqui a parte mais branda, que é visão da entrada do céu. É como o alto do purgatório. Um mundo de luz ardente e de paz. É o sofrimento do amor levado ao seu paroxismo, um padecimento de amor, um júbilo total, mais suave, unido ao sofrimento pior, o mais devastador. É o reino do puro amor e do nulo sofrimento. As almas seguem através da Jerusalém celeste, se apresentam na frente do rei. Elas ficam mais ou menos um longo tempo, mas nunca como no grande e médio purgatório, porque a intensidade dos langores de amor da entrada constitui uma rápida e ulterior purificação. Escutei as almas cantarem, me liberais da morte, conservai os meus pés do tombo, para que eu caminhe a tua presença na luz dos viventes, ó Deus. Então esse aí é um texto extraído desse livro de Santa Catarina. Então ela mostra aí, né, na visão mística dela, que existem 3 fases do purgatório, né? Eu vi o padre Jair comentando sobre isso também, que o purgatório tem 3 fases. E só para esclarecer o quanto é que esse fogo, né? Quanto é que esse fogo é complicado. Nesse outro livro aqui do Monsenhor Ascânio Brandão, ele fala também de um caso que você está aqui, também quem já participou da missa do Padre Jair já ouviu essa explicação, que é um exemplo, né, do purgatório de uma santa, né, que compartilhou. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse foi escrito pelo Monsenhor de Seguir. Ele escreveu um livro chamado O Inferno Existe. Vale a pena ler esse livro também, é muito interessante. Aí ele conta aqui o fato, né, que foi o seguinte, ó. No ano de 1870, diz o piedoso prelado, eu vi e toquei em Foligno, perto de Assis, na Itália, uma destas terríveis provas de fogo que pelas quais as almas do purgatório, por permissão de Deus, às vezes atestam que o fogo do purgatório é um fogo real.
No ano de 1859, morreu de apoplexia fulminante a boa irmã Teresa Gesta, que durante longos anos foi mestra de noviças. 12 dias depois, em 16 de novembro, uma irmã chamada Ana Felícia subia à rouparia quando ouviu um angustioso e triste gemido. Jesus Maria, que é isto? Exclamou a assustada irmã. Não havia acabado de falar quando ouviu uma queixa. Ai, meu Deus, quanto sofro. Irmã Ana reconheceu logo a voz da defunta irmã Teresa. Um cheiro sufocante de fumaça encheu toda a rouparia e percebeu-se o vulto da irmã Teresa que se dirigia para a porta e tocava na mesma com a mão direita, dizendo: Aqui fica a prova da misericórdia de Deus. E na madeira da porta ficou carbonizada e impressa a mão da defunta, que desapareceu. Irmã Ana pôs-se a gritar numa grande excitação nervosa. A comunidade correu para acudi-la e sentia-se um cheiro sufocante de fumaça. A irmã conta o que se passa e reconhece todas na mão pequenina gravada no portal a mão da irmã Teresa, que se distinguia muito pela sua pequenez e delicadeza. As irmãs comovidas vão ao coro e oram pela defunta. Passam a noite em oração e penitências em sufrágio da saudosa mestra de noviça. No dia seguinte, oferece a Santa Comunhão por aquela alma. Mais um dia se passa e irmã Ana Felícia ouve e vê depois irmã Teresa radiante de glória, toda bela, que lhe diz com doce voz: Vou para a glória, sede fortes e corajosos na luta, fortes em carregar a cruz. E desapareceu numa luz brilhantíssima. Esse fato portentoso é narrado por Monsenhor de Segui, que visitou o convento das terceiras regulares franciscanas daquela cidade. Foi submetido a um rigoroso processo ordenado pelo bispo de Foligno no dia 23 de novembro de 1859, para testar a veracidade disso aqui. Então, às vezes, Deus permite, né, essas, esses, essas coisas sobrenaturais para poder fazer a gente, né, repensar mais, aprofundar nossa devoção, né? Muita gente tem, vamos dizer assim, dificuldade de, isso aí, né, isso é coisa de, sei lá, isso não é coisa verdadeira, não. Então, fica pra gente aí a lição, né? O Padre Jair contou outro dia essa história na missa aí, esse fato verdadeiro mesmo. Lembra, né? Pois é. Muito bem. Então, fica pra gente aí essas reflexões sobre a devoção das almas do purgatório. Então, como eu citei esses dois livros aí, esse que eu acabei de ler está nesse livro aqui, de Tenhamos Compaixão das Pobres Almas, que se vocês quiserem ler, está disponível na internet, né? Vale a pena fazer uma leitura. Aqui eu vou até mostrar para vocês onde é que está aqui no, na internet. Vocês dão uma olhada lá nesse endereço, ó. Exatamente aqui, ó. O nome do site, Rumo à Santidade, tá? E aqui você tem o livro todo em capítulos. O que que ele fez aqui? Ele separou em capítulos e você, cada dia, faz uma leitura referente ao dia do mês de novembro. Tá aqui, ó. Começa o dia, ele fala um índice com o leitor, declaração, depois tem a ladainha. Então, vale a pena também rezar todos os dias do mês de novembro, a ladainha das almas do purgatório. E dia 1º de novembro até o dia 30 tem um capítulo para ler, tá vendo aqui? Meditação final. Então, esse sim a gente costuma fazer isso, então todo mês de novembro faz essa leitura. Certo, pessoal? Então era isso. Alguma pergunta?
Nenhuma pergunta, né? Eu consegui esclarecer Ricardo, tudo. como é que é sobre o padre aí falou? Eu não entendi direito. Eu Como? não sei se eu tá. Essa que o padre aí falou sobre esse Sim. comentário. Como é que é? Que eu não. Acho que eu não entendi bem. Sobre esse último fato que eu falei Sim, da freira, sim. resumindo, foi o seguinte: uma freira, ela era mestra de noviças e ela faleceu e ela aparece no mosteiro, né? Ela está no purgatório. Para mostrar o quanto é verdadeiro essa questão do purgatório, quando ela aparece, fica cheio de fumaça o local onde ela aparece e a mão dela ela coloca na porta e fica marcado lá a mão dela, né? Carbonizada a madeira. E, e a irmã toma aquele susto e ela diz: Eu estou padecendo aqui no purgatório. Aí todo mundo se reúne, vai rezar por ela, né? Passa a noite em oração pela alma dela, oferece a comunhão no dia seguinte, né? Na missa. E aí no dia seguinte ela aparece para essa mesma irmã que ela apareceu no dia anterior, dizendo que ela estava já indo para o céu e que todos fossem dar uma mensagem para ela, que seja forte, que ela agradece pelas orações de todo mundo, mas ela conseguiu, pelas orações dessas sacrifícios dessas freiras, né, dessas irmãs, ela conseguiu se libertar do purgatório. Foi isso que aconteceu. O Monsenhor, ele atesta isso, ele esteve lá, verificou isso, atesta, está lá a marca da mão dela carbonizando a madeira da porta. Fala, Cristina. Cristina D. Boa noite mais uma vez. Boa Você noite. veja, né? É tão o purgatório tão a pena é tão intensa. Uhum. Você falou complicada, mas é intensa e a intensidade é imensa. E a gente, na verdade, a gente termina. Eu pelo menos aprendi isso que eu tenha oportunidade de ir para o purgatório, né? Porque pior é o inferno. Não, Mesmo claro. sabendo que o purgatório é metade do inferno, né? A gente vai sofrer muito no purgatório. Rezar para ter, ao menos, a chance de ir ao purgatório e não ir para o inferno, né? Não, Se sem eu dúvida, mas conseguir ir para o purgatório, eu já estou feliz. outro dia o padre Alberto falava na missa sobre isso, e ele dizia que nós não devemos pensar dessa forma, nós devemos pensar em fazer o máximo que a gente puder fazer para pagar as penas temporais. Como podem fazer isso? Então eu falei algumas dessas práticas que a gente pode fazer, né? Então, a esmola, ela paga um monte de pecados. São Pedro diz isso na carta dele, né? Que a esmola, a caridade, apaga um monte de pecados. Rezar pelas almas do purgatório é um dos atos de maior caridade que a gente pode fazer. Sofrer, e nesse momento do sofrimento você oferecer, né, pelas almas do purgatório também é muito proveitoso. Ou seja, existem várias obras de misericórdia que a gente pode fazer para diminuir essa pena temporal. Lembra que eu falei do Catecismo de São Pio X, onde diz que uma indulgência plenária, antes de morrer, liberta a pessoa do purgatório, liberta a alma do purgatório. Ela passa direto para o céu. Então, procurar essas coisas. A gente sempre tem remédios, ou seja, a gente tem que buscar cada vez mais praticar o amor a Deus. Quanto mais a gente amar a Deus, como é que a gente ama a Deus? Se libertar primeiro de todos os pecados mortais e evitar ao máximo os pecados veniais. Lutar muito contra isso, né? Pedir ajuda aos santos, pedir ajuda a Nossa Senhora, que era a grande intercessora, né? Nossa Senhora da Fé e do Rosário. Lembra aquela oração que eles distribuíram ontem, né? Uma oração forte, dizendo que a gente não deve querer ir para o céu logo, não quer nem ir para o purgatório. Então, assim, a gente tem consciência de que a gente tem pecados, né? Mas a gente tem que procurar, de alguma forma, buscar Ter, reparar, né? reparar essas coisas, né?
Carlinhos, Nós temos vida para isso ainda. Carlinhos, Oi, Rita. quando a gente reza pelas almas do purgatório, a gente reza por todas? Você pode rezar por todas, pode rezar por uma particular, pode rezar pelo seu. Por exemplo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual dia que seu pai faleceu? Sei, Sua mãe também? também. Você lembra nesse dia de fazer uma oração por eles? Sim. Pois é. Essas coisas fortalecem, essas coisas vão ajudando-as no purgatório, né? Então, eu procuro fazer sempre que eu posso ir visitar o túmulo do meu pai, fazer uma oração lá no túmulo dele. Todos os dias eu rezo pela alma dele. Não só pela dele, mas também é bom rezar por outros também, claro, né? Não impede isso, não diminui a intensidade. A gente É, tem. Oi, diga. desculpe, é que eu fiquei pensando, se tem alguma alma que não recebe oração, vai passar o resto da eternidade no purgatório? Tem, eu falei Existe do isso? Papa Inocêncio III mesmo, a Santa Luzigarda falou isso, que ele cometeu um pecado venial e foi Sim, condenado a ficar eternamente até o fim do mundo sim, no purgatório. sim. E Eu ele era um papa, ouvi, tá? Ele não tá, podia se dizer, ele não podia dizer que não sabia, ele não podia dar essa desculpa, né? sim. Então, a gente ainda pode dizer uma desculpa, não sabia, não tinha consciência. Realmente tem muito disso. A Eu já gente, fiz pre- coisas que eu não tinha consciência de que aquilo era ou não um pecado grave. E depois que eu a, descobri, a gente, desculpe, a gente precisa ir no túmulo? Eu nunca achei uma não, coisa necessariamente. boa. Não, você pode rezar em casa, pode rezar na igreja, pode ir numa missa e pedir por ele, não tem Sim, sim. obrigação, não. Ah, tá. Que é uma coisa que eu não sinto vontade. É, mas a vontade não é o mais importante. Sim. Diga, Cristina D. É porque você, mesmo Padre Alberto tendo falado isso, agora você veja, na aparição de Nossa Senhora, quando Lúcia, a irmã Lúcia, perguntou para ela, Maria Emília, Padre Jair sempre conta a história, né? E Hum, fulana, Nossa Senhora fala, fulana estará no purgatório até o fim do mundo. isso. Até... Então, imagine uma criança inocente, uma irmã que era chefe das noviças, é, sofreu tanto, eu não imagine a gente. Isso é para a gente tomar também mais consciência, né? De Mas repente, aquele muito é dado, muito será cobrado, entendeu? isso, então a gente tomando mais consciência, a gente procura, vamos dizer assim, atos mais de maior perfeição, né? Procurar ser mais perfeito. Acho que esse é a mensagem que a gente tem que. Por que que a gente comunga tanto e não é santo até hoje, né? Porque a gente não comunga bem, não se prepara bem. Porque a comunhão, ela santifica as pessoas, né? Mas a gente tem que se preparar melhor. Ou seja, a gente tem oportunidade, a gente tem. Deus não está dando graças suficientes, graças santificantes, né? Temos os sacramentos. Deus está dando muitas oportunidades para a gente. Vamos aproveitar. Vamos procurar cada vez mais, né? Lembra que Jesus falou? Se você quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, né? Ei, Carlos Santana. Oi, Cristina. Tem também aquele livreto que diz Carta do Além, você já leu? Sim, aquele também é fantástico que ele lê. Inclusive, Aquele, Aterrorizante. aquele é mais aterrorizante que tudo. Né? já diz assim, não precisa orar mais por mim, porque eu já estou condenada. Então, quem já foi direto para o inferno, nem adianta mais a gente orar, que a gente não sabe quem já foi, né? Mas, É. assim, quem está lá, nem as nossas orações nem acessam a eles, né? A quem já Mas foi. sabe o que acontece? Isso é uma dúvida que todos nós temos. Aí outro dia perguntei para um sacerdote, Como ele a gente falou o não seguinte, sabe quem realmente foi, então, melhor orar. não é exatamente, ele falou assim,
Se, por exemplo, aquela alma que você está arredando já foi para o céu, aquela oração não vai ser perdida, ela vai para outra alma que está precisando. Deus sabe, Deus aproveita, Deus é um divino aproveitador. Ou se aquela oração foi para a pessoa que já foi condenada, que você também não sabe, vai ser aproveitada para outra alma. Não vai ser perdida a oração. Ele sabe muito bem. Toda vez que a gente fizer alguma coisa, oferece para Nossa Senhora que ela sabe. Ela é a nossa general, né? Ela sabe onde aplicar. Nós que somos consagrados a ela, tudo que a gente faz por meio dela, né? Então ela sabe onde aplicar Exatamente. os nossos merecimentos, né? Eu sei que a gente não merece nada, mas de alguma forma ou de outra a gente busca fazer atos de caridade e ela sabe aproveitar isso. Ela destina melhor, porque nós não temos conhecimento, mas ela tem conhecimento de tudo. Não é? Isso. Então, as almas do purgatório, nós podemos fazer alguma coisa por elas. Uhum. Elas podem até fazer alguma coisa pela gente, agora elas também não podem fazer nada por elas, né? Por ela não mais. Já Não mais. perdeu a oportunidade. Pode fazer alguma coisa. No purgatório, nós é que temos que fazer por elas. Isso. O que ela repetiu foi que as almas não podem fazer nada por elas mesmas. Exato. Oferece a Nossa Senhora vai aplicar para a alma que mais necessita. É que Dona Tita está perguntando se, repetindo, se elas podem fazer alguma coisa por elas. Por elas não podem fazer mais nada. Alguns santos dizem que elas podem fazer por nós. E eu creio que sim, porque Santa Catarina de Bolonha falou isso. Santo Afonso fala isso. Santo Curadas fala isso. São Francisco de Sales também. Então, grandes santos falam, eu tenho mais que baixar minha cabeça e aceitar como a verdade. Eu creio também. Pelo menos eu sei que a gente ajudando a elas a saírem, né, a se purificarem mais rápido, elas vão nos agradecer de alguma forma, porque é natural, é justo que uma pessoa tenha. Se você faz um favor para uma pessoa, o que é que ela vai sentir por você? Gratidão, não é? Então, Isso. se uma alma sai do Com purgatório certeza. porque você intercedeu por ela, porque você ajudou, é justo que ela, já santa, já na beatitude de Deus, né, já no céu, também vá interceder por nós. É justo. Isso é justiça. Depois que ela passa para do... Sim, então, né, nada mais natural do que isso acontecer. Tá ok? Beleza? Então, mais alguma coisa? Eu me lembro quando eu era criança. Eu acordava no meio da noite com o barulho das pessoas rezando, né? Aí eu Aham. perguntava, mãe, o que é isso, minha mãe? Ela dizia assim, é o pessoal que está fazendo ofício para as almas. E eles Ah, passavam pela madrugada, minha mãe disse que eles vestiam de branco, e eu tinha medo daquilo. Era uma coisa que existia, era uma tradição, não sei se era exato. pagã, se valia, eu acho que não é uma coisa. Ninguém faz mais isso, né? Uma cidade interior que faz isso. O pessoal vê que Pois é, aqui onde eu morava, fazia lá na roça. Você está lembrando aqui que existe no interior, se não me engano, é Santa Cruz, ou Cruz das Almas, que faz Irmandade da Morte, eu acho, não sei. Cláudio tem até um quadro, que por sinal eu não gosto, mas ele gosta. É Aham. uma coisa assim, eu não estou tentando me lembrar, mas não consigo. Da morte. É no interior, eles fazem essa prática. Eu me lembro Isso. muito de minha avó Inês, que ela tinha devoção às almas do purgatório. Ela falava muito, ela rezava muito pelas almas e ela falava muito, inclusive, tudo que ela procurava, perdia alguma coisa, ela sempre rezava para as almas para achar. Minha avó Então. também tinha uma devoção forte com as almas do purgatório, então as pessoas antigas tinham essa devoção. Pois é, então, elas intercedem também, né? Tem aí provas A normais aí. festa da boa morte. É uma coisa assim, Sim, Cristina que se tem no lembra que ela interior aqui na Bahia. rezava para as armas. Eu me lembro, parece que eu estou vendo. Nega, a Irmandade da Boa Morte em Santo Amaro, Irmandade da da Boa Morte. Purificação.
É de É, Santo Amaro da Purificação. A Santo parte Amaro, é isso é mesmo, isso Santo Amaro. mesmo. É Não isso é Clear, mesmo. é Santo Cláudio Amaro tem aqui um mesmo. quadro desse. Isso. E ele É, tinha aqui na sala, mas eu não gostava daquele é quadro, não, mas ele tradição pode. lá. É tradição lá. É, isso. Mas, enfim, eu acho que ficou bem claro para a gente tem que fazer, né, nossas obras de caridade em favor das almas, né? É um grande ato de caridade que a gente deve fazer por elas, porque elas não tem mais quem pedir por elas, né? Nós ainda podemos fazer alguma coisa aqui. Nós temos sacramentos, nós temos várias coisas aqui, várias graças que Deus nos dá, e elas não têm mais. Inclusive, a gente pode pedir não só pelos parentes, mas pelas mais necessitadas, aquelas que não tem ninguém que possa rezar por elas. Sim, Eu sempre peço isso. Graciana sim. entregada. Eu nunca fiz isso, meu Deus do céu. Tá na hora, Ritinho. Você tem tempo ainda para fazer isso. Vou fazer, sim, com certeza. Cristina, fale. almas dos fiéis defuntos, as almas dos esquecidos e é, é, as almas dos fiéis defuntos, as almas dos esquecidos, né? Que Aham, as pessoas que são esquecidas realmente, a gente tem que sempre, eu sempre, isso. sempre coloco na minha oração. Agora sim, um resumão. É o mês de novembro, né? Você falou Uhum, aí, aham, como ser mais proveitoso, tirarmos, quer dizer, conseguir, durante ao longo do mês de novembro, o que podemos fazer. Infelizmente, não dá para fazer a comunhão, né, todos os dias durante uma é, semana, uhum, mas eu tenho aquela oração que eu rezo dia de segunda-feira pelas almas do purgatório, mas sim. ao longo do mês de novembro, o que é que você sugere que façamos diariamente Tem uma em leitura favor das diária almas do purgatório? Então, esse livro que eu falei aqui, que você pode achar lá no site Rumo à Santidade, tá vendo aqui? é uma leitura por dia. Ele explica aqui 30 meditações e exemplos sobre o purgatório e as almas, pelo Monsenhor Ascanio Brandão. É uma leitura boa, tá? Ele traz aqui algumas informações, mas traz aqui o livro, desde o dia 1º até o dia 30 de novembro, uma oração, melhor, uma meditação do dia. Ele explica alguma coisa sobre o purgatório, sobre as almas, e dá um exemplo. Esse exemplo que eu falei da irmã que colocou a mão lá na porta, tá lá no dia 2 de novembro, se não me engano. Então, é uma coisa boa a gente fazer essa meditação e também fazer a essa ladainha para as almas do purgatório, que tá lá, ó. Você Ladainha das almas, compartilhou o link? Desculpe, você compartilhou o link aí pra gente? vou botar aqui agora, Compartilha aí. Tá. Aqui não, bote no chat aqui. tá bom. Coloca na comunidade. Ah, verdade, pode ser, É melhor. pode ser. Bota lá também. Ali foi do dia de todos os santos. Esse aqui que eu botei no chat aí, Hum, rumoassantidade.com.br. Aí tem lá o livro, Tenhamos Compaixão das Pobres Almas. Eu vou colocar também o ofício, se quiser do ofício também. Deixa eu colocar na comunidade aqui, fica mais fácil. O ofício, melhor. também a súplica da Nossa Senhora, pelas almas. Vou colocar aqui agora. Tá aqui, esse é o link do livro, do site. O ofício pode ser também nessa página da internet. E cadê o outro?
O ofício eu botei. Faltou a súplica. A súplica à Virgem Santíssima Virgem pelas almas do purgatório. Está aqui. Pronto. Devidamente postado aí. Pronto, missão cumprida aí. Coloquei lá na comunidade os endereços da internet. Tá quase zero. 9h30. Podemos concluir? Sim. Com certeza. Explicação Então, belíssima. rezemos uma Ave Maria, agradecimento a Nossa Senhora por essa nossa conscientização a respeito dessa devoção, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de agora e nossa na hora morte. de nossa Amém. morte. Amém. Nossa Senhora da Fé e do Rosário, rogai por nós. Rogai por nós. Muito bem, na próxima semana então a gente continua. Vamos continuar então com o catecismo. Beleza. Boa noite a todos. Boa Bom fim de noite, semana. obrigada. Boa noite. Uma semana Até a abençoada para próxima. todos. Boa semana para vocês. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.